Hoje é segunda, 12 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo ontem goleou a equipe do Internacional no estádio Newton Santos. Uma atuação que teve bons momentos e momentos turbulentos. Mas o técnico Renato Paiva reconheceu isso na entrevista coletiva, que o primeiro tempo teve um placar exagerado em relação ao que foi a atuação do nosso clube. E nesse ponto, para mim, é algo positivo, né? Que o técnico reconheceu que você teve ali problemas, apesar do 4-0. Além disso, ele confirmou que o Botafogo não terá, pelo menos para as suas duas próximas partidas, os jogadores que estão no DM, Savarino, Barbosa e Matheus Martins. O Botafogo terá desfalques contra Estudiantes e Flamengo nas próximas duas partidas que o Botafogo terá nesta sequência que nós estamos tendo, nessa sequência insana. Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E quem ontem pegou minha dica na VBET e fez o palpitão no fogão, se deu bem. O Botafogo ontem venceu a equipe do Internacional no estádio Newton Santos. Quem fez ali aquele palpitão de 4-0, teve a ousadia, se deu bem ontem na VBET. Mas eu deixo de novo aqui o QR Code que está aqui para vocês poderem baixar. Também vou deixar o link no primeiro comentário para vocês poderem fazer o cadastro. Sempre lembrando que tem que jogar com responsabilidade, não é renda extra. A VBET é parceira do canal do TEF e eu recomendo para vocês. R$2, R$5, R$10, aquela grana que não vai te fazer falta. Entre agora na VBET, que é parceira do canal do TF, e a gente recomenda porque cada cadastro vocês ajudam o meu canal e também ao Botafogo de Futebol Regatas. O Botafogo ontem venceu a equipe do Internacional por 4-0 no estádio Newton Santos. Uma partida em que a gente começa bem, depois a gente tem uma queda muito grande depois do primeiro gol, o Inter pressiona a gente, o Botafogo não conseguia trocar passes e chegou a dar uma angústia muito grande. Na reta final da primeira etapa, o Arthur, que até que fez um jogo correto ontem, na minha opinião, a sua melhor partida com a camisa do Botafogo, mas ainda longe de ser um Arthur que a gente quer, mas o Botafogo, ele conseguiu achar esse segundo gol com o camisa 7, que a gente vai para o intervalo com o time um pouco mais tranquilo. Na segunda etapa, faz o terceiro gol, um golaço do Cuiabano, aliás, ontem foram 4 golaços do Botafogo, e a gente fez esse placar. E tivemos uma efetividade. A gente até comentou sobre isso na live pós-jogo, de que em vários jogos o Botafogo, ele criava, chegava e não fazia os gols. Ontem não. A gente criou e fez. Esse ponto é importante, né, da gente ter efetividade. Às vezes você vai chegar 5 vezes e vai fazer 5 gols. O primeiro tempo ontem, de outro jogo que aconteceu, um jogaço, né, Barcelona e Real Madrid, foi muito sobre isso, né, em relação ao que o Real Madrid fez. Chegou 2 vezes, fez 2 gols, mas a sua defesa não se comportou bem, acabou tomando a virada do Barcelona, e no segundo tempo saiu um pouco mais, fez 4-3. Por quê? O Real teve efetividade no primeiro momento, mas não se controlou defensivamente. E o Botafogo tem que ter um controle maior defensivo, visando a partida contra a equipe do Estudiantes pela Copa Libertadores. Precisamos jogar bem esse jogo que vai acontecer na próxima quarta. Teremos desfalques, Savarino segue fora, assim como Barbosa e também o Matheus Martins. O Botafogo ainda não terá esses atletas para estas partidas importantes, tanto contra o Estudiantes e o clássico contra o Flamengo no próximo domingo. Mas vamos escutar o nosso técnico, Renato Paiva, sobre a vitória de ontem e sobre o desempenho, que segundo ele, no primeiro tempo foi bom até certa parte da partida, isso eu concordo com ele, depois o resultado foi melhor do que a atuação. Ouçam aí as falas do Renato Paiva. A importância é sempre aquela de nós trabalharmos em cima de uma vitória que nos dá confiança em relação aos números, à eficácia que tivemos hoje, que não tivemos em outras partidas, em outros jogos, mas também hoje, em especial na primeira parte, não tivemos tanta bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcámos cedo, não sei se isso afetou a equipa ou não, mas de facto não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola, ou melhor, o controle da bola para mim é o controle do jogo. E nós não conseguimos ter, ganhávamos bola, perdíamos bola e dávamos posses ao Internacional mais largas do que aquilo que eu quero.
sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área, ganhou vários escanteios e esse é aquilo que eu encontro neste jogo. O maior pecado deste jogo foi de facto depois do nosso golo, porque nós entramos muito bem no jogo, minha opinião, dinâmico, entrar ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o golo. Depois vou tentar perceber se o golo mexeu com a minha equipa e não pode porque nós temos que manter os níveis muito altos e temos que, se sentimos que há condições para isso, tentar fechar os jogos. No entanto, eu vou reconhecer algo que às vezes as pessoas nunca reconhecem, é que nós não jogamos sozinhos e do outro lado está uma equipa com 11 jogadores que também jogam e às vezes dá a sensação nas análises que nós jogamos sozinhos e pronto, e que nós somos os responsáveis para fazer tudo num jogo e que nós controlamos tudo, e não. O que nós devíamos ter controlado era a bola e não controlámos. Na segunda parte acertámos posicionamentos, acertámos dinâmicas, fomos um bocadinho mais para cima, recuperar a bola um bocadinho mais alto. E ainda na primeira parte nós fazemos o 2-0 no momento em que não merecíamos, de facto, mas é um momento forte desta equipa também, que é o contra-ataque, e acabamos aí por ganhar alguma tranquilidade com o 2-0, sem sentir que o jogo estivesse fechado. Ao intervalo chamámos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é muito melhor, o adversário vai também caindo com os golos e acaba por ser um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa, com momentos bons. Ainda não é aquela exibição que eu possa dizer que me deixa contente, satisfeito não, mas contente, mas também não é fácil porque estás constantemente a encontrar soluções de jogadores que caem, de jogadores que se lesionam, de castigados e por aí fora, e com pouco tempo para treinar, mas isso também tem em todas as equipas, portanto acho que hoje o resultado é melhor que a exibição, em especial na primeira parte. Foi um bocadinho o que eu disse na primeira resposta. Primeiro, eu acho que esta questão da eficácia é o crescimento dos jogadores com os jogos. Porque nós não podemos treinar, não conseguimos treinar, a não ser recuperar e pontualmente fazer uma outra coisa, mas é um dia ou dois, pouco mais. E não podes desgastar muito, porque esses jogadores que às vezes não jogam hoje vão jogar no próximo jogo e, portanto, tu também no menos 1 ou no menos 2, no dia menos 1 ou no dia menos 2 do jogo que vais ter, também não podes exagerar muito. Eu devo isso ao crescimento dos jogadores em competição. Quanto mais minutos vão tendo, mais confiança vão ganhando e melhor vão performando, e depois, obviamente, também tem a ver com o talento individual. Uns dias sai melhor, outros dias não sai. É mais do aspecto individual, para mim. Eu, enquanto treinador, é o que eu digo, ou melhor, nós, enquanto treinadores, a nossa responsabilidade, que eu digo sempre, é coletiva, e é de levarmos a bola do nosso golo ao golo adversário, dentro de uma estrutura coletiva de jogo, com uma ideia de jogo. Depois são essas ligações individuais e as decisões individuais que vão permitir que isso aconteça ou não, sendo que a última finalização é sempre algo individual. E da mesma forma temos que evitar que a bola do adversário chegue do golo deles ao nosso. Portanto, isso é o nosso trabalho coletivo. Depois há a parte individual, que é aquilo que eu digo que é o sétimo momento do jogo, que é a individualidade, que às vezes ninguém considera, e que hoje de facto os jogadores conseguiram, ou por inspiração ou por crescimento, que eu digo com os jogos, fazer essa eficácia estar presente. A outra pergunta era... sim, é o que eu digo. O resultado é melhor que a exibição na primeira parte. Acho que a primeira parte não é parte para nós estarmos a ganhar 2-0, sinceramente. Mas depois eu acho que na segunda parte corrigimos algumas coisas e de facto a segunda parte é toda nossa em termos de jogar e não deixar jogar o adversário, e aí nós estivemos muito bem e acaba por ser já uma segunda parte muito à imagem daquilo que eu gosto, mas divido o jogo em duas partes, sendo que na primeira parte, repito e reforço, entramos muito bem no jogo. E os primeiros 10, 15 minutos são nossos e de muita qualidade. Depois, a partir daí, como eu digo, tenho que perceber se foi o golo que influenciou nós baixarmos. Porque isso eu tenho que corrigir e não posso aceitar nem permitir. Tá? Tamo juntos, meus amigos. Fiquem com Deus. Aqui é canal do TF, tudo sobre o nosso Botafogo de Futebol Regatas. Volto ali por volta de meio-dia com mais notícias sobre o nosso glorioso. Tamo juntos, valeu. Fui, fogo neles. Inscrevam-se no canal se vocês não forem inscritos. Passamos dos 252 mil inscritos. Tamo juntos, obrigado por esses números maravilhosos. Valeu, fui.